Se alguém ler a conversa tua com teu amigo, um de vocês vai preso. Vai dizer que não. Vai mentir pra mim. Quando tu fica à vontade, tu fala umas atrocidades. Duvido que tu nunca pensou. Se alguém tá escutando isso aqui, a gente tá fudido. Aquele chatzinho do Discord, o joguinho, quando tu fica com raiva, tu vai digitar pra ofender o cara que tá jogando mal. Você se passa. É sempre com aquele amigo. É que não tem jeito. Tipo assim, tem os amigos que a gente fala uma besteirinha ou outra. Nada demais. Mas tem o amigo. Você não pode falar nada com ele, que ele já lança um negócio pesado. Aí você, pra não ficar pra trás, devolve com outro negócio pesado. Até a hora que os dois param e falam: não, calma aí. Passou. Mas aí, quando essa hora chega, foi 35 minorias. O que é errado. Mas você faz. Você é homem? Adolescente? Qual que é o nomezinho que você chama seu amigo? Eu não sei porque homem tem esse parafuso a menos. Agora eu, mais velho, eu olho pra isso e penso: eu era um moleque idiota, porque não faz sentido. Hoje eu consigo sentar com um amigo meu e ter uma conversa civilizada. Esse negócio lá? Que? Não tem jeito. A idade chega. A quinta série não vai embora. É foda. São essas coisas que deixam a gente feliz. Igual quando alguém solta um Burger King, Kong, Fu, Panda. Se deixar, filho, vai embora. Balão suspeito.